E hoje eu queria falar um pouquinho de uma coisa que nós terminamos o culto passado com uma palavra da Vera. Vera, quando eu estava terminando o culto, Vera, você já me deu a mensagem de hoje. Você estava contando, né, da sua filha que encontrou um emprego lá no interior de Minas, né, na área de moda, e só que ficou aquela pontinha no coração, né, da mãe da filha ter que mudar. E ali, Vera, Deus começou a falar comigo sobre a mensagem de hoje. Eu acho que a experiência da Vera é a experiência de muitos de nós, né? A gente vê a vontade de Deus sendo feita e a vontade de Deus é muito boa. Ela é perfeita, boa e agradável, né? É maravilhoso isso. Mas parece que o jeito de Deus agir, parece que a gente não entende direito. Ou a gente não entende tudo. A gente sabe que Deus está fazendo a coisa certa, boa, mas a gente tem sempre aquela pontinha, né, Vera? Fica sempre aquela pontinha de puxa, parece que podia ser mais perfeito, né? Mais agradável, melhor, né? Eu não sei se você tem essa sensação nas coisas da tua vida, mas muitas vezes a gente acaba se questionando sobre isso. Eu vou tentar transmitir a tela aqui, vamos ver se eu consigo, tá? Deu certo? Opa, que bom! Vontade de Deus e o modo de agir de Deus. Tem dois versículos que são muito bons para a gente entender isso, né? Romanos 12, 2. Não imitem o comportamento e os costumes do mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu acho que nenhum de nós duvida que a vontade de Deus para a nossa vida é exatamente essa. Ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Mas existe um outro versículo que talvez a gente precisa relembrar. Isaías 55, 8 e 9. Os meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. Os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos muito mais altos do que os seus pensamentos. Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável. Mas o modo de agir de Deus, a gente não entende. Vamos ser sinceros, e é aqui que enrosca a coisa. Eu tenho absoluta certeza de que Deus está fazendo o que é bom para mim. Mas, às vezes, eu não entendo o que Deus está fazendo. E por um fato muito simples. O fato é que, se eu entendesse todos os caminhos e o modo de agir de Deus, eu seria, no mínimo, igual a Deus. E desculpa, mas nem eu nem você somos nem sombra, nem perto de Deus. Então, esses caminhos, esse modo de agir, os pensamentos de Deus são o que muitas vezes nos causam essa dificuldade. Eu queria hoje olhar um pouquinho para Hebreus 11, capítulo 11, tá? Versículo 1 e 2 começa assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Certeza e convicção.
quando eu falo de a vontade de Deus, eu preciso ter essas duas coisas. Eu preciso ter certeza pela fé e convicção de que o que Deus está fazendo e do jeito que Ele está fazendo é o melhor para a minha vida. Capítulo 11 de Hebreus, ele começa falando sobre Abel, versículo 4, né? Você lembra da história de Abel? Está bem lá no comecinho da Bíblia, né? Os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, né? E a história é que Abel fez tudo certo na hora de fazer o sacrifício dele a Deus. Ele pegou dos animais, porque ele sabia que, para perdão dos pecados, só a vida, só o sangue derramado. E ele fez tudo certo. Deus recebeu, se alegrou. Você e eu acho que temos muitas vezes, graças a Deus, que a gente faz as coisas certas, não é? Faz exatamente do jeito que Deus pediu. Puxa, que legal, olha, fiz. Só que aí, de repente, alguém vem e acaba com a graça, né? E Abel morre assassinado, fazendo a coisa certa. Você percebe que a vontade de Deus foi feita, mas o modo de agir de Deus muitas vezes não é entendido. Eu fico, às vezes, pensando, falei, poxa, Senhor, se eu podia ter dado um jeito em Caim, né? Ou mudava o coração dele, ou... O mundo era tão grande, tinha pouca gente, mandava Caim lá para, sei lá, para a Groenlândia, deixava ele lá longe, né? Deixava o Abel... Não, mas Deus tem um jeito diferente de agir, né? A gente pode ver também no próximo personagem, Enoque, né? Quem nunca sonhou em ser como Enoque, né? Andar com Deus e ser levado aos céus por Deus. Eu não ia ter que enfrentar a vacina da Covid a próxima semana. Que maravilha, porque eu detesto agulha, eu não sei você, talvez você goste de ser picado, eu não gosto, não. Eu preferia ser levado aos céus, né? Não ter que ficar doente, a conta de água e luz ia vencer e eu não ia ter que pagar, né? Tanta coisa boa ia acontecer se eu fosse levado aos céus. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Você já pensou como é que ficou a família de Enoque quando procurou ele e não achou? Você já pensou nisso? Porque diz a Bíblia que Enoque foi levado ao céu e Deus não avisou ninguém, não. Chegou para a família, olha, segunda-feira, de manhã, às 8 da manhã, eu vou levar Enoque, tá? Então, por favor, faça um almoço de domingo para o Enoque bom, porque ele vai embora. A tristeza da família, a gente às vezes não percebe. Sabe, Deus tem um jeito bom de fazer as coisas, mas parece que a gente não entende tudo o que está acontecendo. O segundo deles é que o texto fala é de Noé, né? A gente gosta muito de... A Miriam contava essa história para as crianças, né? O Theo ia ouvir essa história de boa, né, Theo? Essa coisa de a arca de Noé, 2 em 2 animais, que maravilha, né? E Noé e sua família se salvaram. Mas você já pensou que Noé teve que enfrentar a dificuldade de fazer isso sozinho, debaixo de críticas, zombarias, gente falando, nem chove, Noé, você está aí fazendo uma arca, para quê, rapaz? A gente sabe muito sobre a vontade de Deus de ter salvo a humanidade, mas o método de Deus agir, muitas vezes a gente fica se questionando. Quantas pessoas ficaram ali e morreram? Morreram. A gente poderia também olhar para a vida de Abraão, né? Puxa, que bênção, depois de tantos anos, se tornar pai, né? E eu já vou colocar aqui a sua esposa, né? Abraão e Sara, né? Um casal que
depois de tantos anos de tentativa, Deus vem e dá para eles um filho. Que maravilha, né? Que alegria. Mas você já pensou como é que foi aquela experiência de ter que ir sacrificar Isaac? Eu vou falar com pais e mães aqui. Se você tem sua filha, seu filho aí do lado, olha bem para a cara dele. Isso, dá uma olhada. Filho, dá aquela olhada assim meio de lado, né? Porque a gente não olha direito para o pai, e para a mãe. A gente dá aquela olhada assim e fala, as suas intenções não são boas. Você está tentando fazer eu carregar a lenha, você está tentando fazer eu subir o monte, você vai me pôr deitado, vai olhar na minha cara, vai levantar a faca. A gente gosta da parte que aparece o cordeirinho atrás e o anjo dizendo, não mata, mas e antes disso? Sabe, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas às vezes a gente não entende o agir de Deus. A gente não sabe direito. O próximo que se apresenta para nós é Isaac, né? A gente gosta muito de Isaac. Eu não sei você, mas dos patriarcas, o cara mais tranquilo que eu acho é Isaac. Isaac, a gente olha para a vida dele e fala, nossa, que vida legal, né? Ele não precisou nem sair para procurar uma namorada. Foram lá e acharam uma mulher bonita, legal, trouxeram para ele não precisou nem se preocupar. Olha que casamento perfeito, né? Mas você imagina Isaac sendo traído por seu filho Jacó? Que dor no coração. Sempre tem alguma coisa que parece que fica meio... Não entendi direito, Deus. Não consigo aceitar direito. Próximo personagem que a gente tem no capítulo 11 é o próprio Jacó, né? Nossa, ter lutado com um anjo, mudar o nome para Israel, ter uma vida completamente transformada, que legal, mas nunca se apagou os enganos que ele fez na vida dos outros, né? Nunca se apagou aquela coisa de, será que ele é confiável mesmo? E quando você lê, você percebe que Esaú, o irmão dele, é exatamente essa coisa, assim, será que eu posso confiar nesse cara? Será que ele mudou mesmo? Sempre estava sobre a vida de Jacó uma dúvida, será que ele é confiável? Isso nunca se apagou. Isso sempre esteve lá. E parece que o jeito de Deus agir, mesmo com os erros que eu tive no passado, sempre as pessoas ficam desconfiadas de mim. Talvez você tenha isso ainda, né? Algumas pessoas parece que não aceitaram. Será que virou mesmo filho de Deus? Parece que esse passado Deus não apaga assim. Que dirá então de José, né? Eu gosto tanto de ver José como um bom administrador, o cara que salvou o mundo, né? Simplesmente isso. Salvou o mundo da fome. Eu fico pensando como seria bom, né, se tivesse um José em cada país pobre, que pudesse administrar e salvar as nações de fome, né? Mas você percebe que mesmo na vida de José, com tanta coisa boa, na hora que ele recebe os irmãos dele, fica aquela coisa assim, não sei você, mas na hora que a gente está lendo, não parece que, será que José realmente vai perdoar os irmãos ou não? E quando ele enfia aquele cálice, né, dentro da bolsa lá e condena um dos irmãos e fala, olha, vai ficar aqui, traz Benjamim. Você acha mesmo que precisava de tudo isso? Mas Deus trabalha assim também.
Deus trabalha na nossa vida. Dirá Moisés, né? Puxa vida, ninguém viu Deus tão de perto, sendo só humano, né? Com exceção de Jesus. Ninguém chegou tão perto de Deus quanto Moisés, né? Olha, Moisés recebe as tábuas da lei e tem ali 40 dias com Deus. Mas você percebe que alguma coisa parece que não ficou tão legal, porque quando ele desce e ele vê o povo lá fazendo o bezerro de ouro, ele não pensa duas vezes, né? Ele é intempestuoso, assim, ele é um cara que pega as tábuas e pá, joga no chão, quebra tudo. Nem pensa que foi o dedo de Deus que escreveu. Que dirá de Josué, né? Poxa vida, depois de passar pelo Mar Vermelho, atravessar o deserto, aquela coisa aí, quando você pensa que vai conquistar a Terra Prometida, tem um Jericó na frente. Pô, Deus, por que o Senhor não fez eles entrarem pelo outro lado, né? Tinha que dar logo de cara com Jericó, atravessando o Jordão, Senhor. Tinha tanto lugar para entrar, Deus. Era tão grande. Não precisava dar de cara com Jericó. A gente sabe que Deus tinha prometido a terra, mas, pô, Senhor, logo de cara, enfrentar um Jericó. Eu tenho certeza que muitos de nós já teve isso. Deus deu a promessa, Deus sustentou, Deus alimentou, Deus... Mas aí, de repente, a gente, pá, dá de cara com um Jericó bem na frente da gente. E que não dá para dar a volta só e falar, não, deixa para trás, vamos em frente, tenha fé. Precisa enfrentar mesmo. Mas por que Deus faz essas coisas? Raabe, né? Eu não sei você, mas a minha família não é uma família assim que eu posso olhar para a árvore genealógica e falar assim, não, todo mundo na minha família foi gente boa. Não foi. A minha família não foi. Eu não sei a sua, né? Talvez você nasceu numa família em que você olha para trás e vê seus primos, seus tios, né? Seus pais, avós. Nossa, você olha e fala assim, gente, todo mundo na minha família é boa gente. Eu tive um primo um pouquinho mais velho do que eu. E esse primo era terrível. Ele era um cara que bebia, sabe aquele pessoal que bebe no boteco e sai para bater em todo mundo na rua? Bravo, briguento, bêbado. Era um negócio assim que todo mundo, quando falava assim, nossa, que coisa, viu? E a gente evitava, nas reuniões de família, de convidar ele, sabe? Eu não sei você, mas quando eu penso em Raabe, né? Tá, tudo bem, foi ela que ajudou com os espias e tal, mas ela era uma prostituta, uma mulher de meio duvidoso, né, a coisa. E sempre ficou lá essa marca na vida dela. Pô, Senhor, será que o Senhor não podia ter escolhido alguém que a família fosse sempre boa? Que não tivesse gente ruim? Eu não sei você, mas você tem um irmão meio chato? É, eu vou falar da minha irmã, né? Minha irmã que faleceu, né? Então eu posso falar dela. Ela já morreu, só vou encontrar com ela no céu mesmo. Então, aí ela vai perguntar: olha, você fala as coisas no culto lá, e eu não estava nem lá para me defender, né? Mas a minha irmã era um pouquinho mais velha que eu, uns 5 anos mais velha que eu. Gente, como ela me batia quando eu era pequeno, meu Deus do céu. Eu lembro que eu ficava sozinho com ela em casa e minha irmã queria que eu fizesse tudo, porque quando a minha mãe chegasse, a casa tinha que estar arrumada.
E adivinha quem é que arrumava? Sim, sou eu mesmo. E se eu não arrumasse, então eu arrumava encrenca. Então, ou arruma a casa ou arruma encrenca. Sabe, tem sempre alguém na família da gente que deu trabalho. E Raabe foi assim. Mas parece que Deus escolhe essas coisas meio difíceis na nossa vida para continuar mostrando que o jeito de agir dele é diferente do que eu penso. E terminando aqui, né, com o grande, célebre, maravilhoso rei Davi, né? Essa também é uma história que a Miriam conta para as crianças e as crianças vibram, né? Uau! Davi era o máximo. Conquistou, derrotou, venceu, transformou um monte de gente de tribo num império. Essa é a história de Davi. Davi pegou um monte de tribos e tornou elas uma nação gigantesca, a mais poderosa naquele momento ali no Oriente era Israel. Mas sempre vai ficar aquela coisa de matou, adulterou. E eu me lembro talvez daquele dia em que Davi queria esquecer, né? Quando ele ora pelo filho dele do adultério, né, com Betseba, e ele fica 7 dias orando, 7 dias buscando a Deus, jejuando, de cara na terra, e o que acontece? A criança morre. Você já orou muito por alguma coisa? Já jejuou muito por alguma coisa? Já buscou muito a Deus por alguma coisa e essa coisa não aconteceu? Parece que o jeito de Deus agir é diferente. E é por isso que nós precisamos de fé. Por isso que o capítulo todo fala de fé. Eu queria continuar lendo Hebreus. Veja comigo. Eu poderia prosseguir, mas não há mais tempo. Ainda há muitos outros. Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e outros profetas. Por seus atos de fé, eles venceram reinos, fizeram obras de justiça, viram promessas sendo cumpridas. Foram protegidos de leões, incêndios e ameaças de mortes. Transformaram a desvantagem em vantagem. Ou como a minha Bíblia diz, né? Da fraqueza eles tiraram força. Venceram batalhas, afugentaram exércitos invasores. Mulheres receberam seus queridos de volta dos mortos. Foram eles que, sob tortura. Eu vou parar aqui um minutinho só para mostrar para mim e para você que o autor de Hebreus, ele fala, sim, da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você viu aí? Passaram por incêndios e não morreram, venceram batalhas, afugentaram exércitos, foram protegidos dos leões. Não é boa, perfeita e agradável? É ou não é? Parece que está dando tudo certo aqui. Parece que eles não tiveram nenhum problema, que não ficou nenhuma questãozinha. Mas o mesmo autor de Hebreus, agora ele começa a dizer, e foram eles que, sob tortura, recusaram a desistir e ser libertos, preferindo algo melhor, a ressurreição. Outros enfrentaram abusos, açoites, sim, algemas e prisões. Temos informação de que alguns foram apedrejados, cerrados ao meio,
assassinados a sangue frio. História de homens vagando pela terra com peles de animais, sem teto, sem amigos, sem forças. O mundo não mereceu eles. Vivendo como podiam nas periferias cruéis deste mundo. Olha aqui a gente se deparando com um jeito de agir que a gente não entende. Um jeito de agir que a gente fica sempre com essa coisa, mas Senhor, por quê? Porque eu não entendo, e eu não vou entender mesmo. Parece que tem tanta coisa boa, mas sempre tem algo que parece que vai sair ruim em algum momento, Senhor. Eu estava ouvindo uma história de um rabino explicando o Holocausto. E acho que é bem isso mesmo, né? A vontade de Deus de ter um Israel sempre foi e sempre será a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. E perguntaram para o rabino, mas rabino, se Deus é tão bom, se Deus é tão misericordioso, se Deus é tão justo, por que o holocausto? A resposta do rabino foi muito legal, né? Nessa hora que ele estava respondendo isso, ele estava num lugar que tinha ar-condicionado, as poltronas eram fofinhas, tinha água mineral na frente dele, as luzes eram todas ajeitadas para a iluminação não agredir. Era um lugar totalmente diferente do Holocausto, tudo perfeito, perfeito. E o rabino disse assim, a energia elétrica é boa? É boa. Quem inventou a energia elétrica tinha boas intenções? Tinha sim. Queria que eu e você tivéssemos iluminação e um lugar gostosinho para vivermos. Então, por que se eu enfiar o dedo na tomada, eu tomo choque? Se tudo é tão bom na energia elétrica, ela dá tantas coisas boas para nós, por um simples fato, é que eu estou usando de maneira errada. E a resposta do rabino foi bem essa. Todas as coisas que foram usadas no Holocausto, elas eram boas, mas usadas de maneira errada, elas têm suas consequências. E elas podem se tornar muito ruins. Mas por causa disso, a gente vai acabar com a energia elétrica? Sabe, gente, Deus nos deu tudo de bom, mas Ele também nos deu um modo de viver, um modo de fazer as coisas. E quando eu não faço as coisas do jeito de Deus, e você pode chamar isso de promessas de Deus, você pode chamar isso dos mandamentos de Deus, você pode chamar isso da palavra de Deus, você pode chamar isso da vontade boa, perfeita e agradável de Deus, mas quando eu me distancio dela, as consequências virão. Não porque Deus as criou. Deus não criou o choque. Mas se eu tacar o dedo na tomada, eu vou tomar choque. Entretanto, nenhum desses exemplos de vida e fé puseram a mão na recompensa prometida. Lembra lá, desde Abel até Davi, todos eles tiveram um bom testemunho, mas nenhum deles pôs a mão realmente na promessa da vida eterna. Ainda estão aguardando o último momento em que nós vamos estar todos juntos diante de Deus, diante do trono branco, e seremos colocados, separados os bodes das ovelhas. Eles ainda também estão esperando isso, eles não alcançaram isso ainda. Porque Deus tem um plano melhor para nós.
que a nossa fé se junte a deles para formar um todo completo, como se a vida de fé que eles tiveram não fosse completa sem a nossa. Deus tem um plano melhor para a gente, mas esse plano inclui fazer direito, né? Do jeito que Ele pediu para fazer. Isso vai tirar muito essa coisa esquisita, né? De não entender o agir de Deus. Parece que Deus é tão bom, mas parece que eu não entendo direito. E todos estes homens e mulheres que nós falamos, todos eles eram pessoas humanas com uma natureza pecaminosa, viu? Nenhum deles se tornou santo, sem pecado. Todos eles receberam alguma forma de conhecer esse agir de Deus meio estranho, porque somos pecadores. Nenhum de nós é santo, puro e vai conseguir entender mais plenamente a vontade de Deus sem passar pelo agir de Deus. Mas eu gosto muito do final desse capítulo que diz: Deus tem um plano melhor para nós. E qual é esse plano? Olha para a vida destes homens e destas mulheres e aprende com eles o que fazer e o que não fazer. Aprende a não buscar fora de Deus. Aprenda a ter certeza e convicção só em Deus. Eu queria terminar contando uma outra historinha que eu gosto bastante. No interior da China, vivia uma família que eles eram cristãos. E ser cristão no interior da China, até hoje, ainda é um negócio meio arriscado. Você não pode sair falando de Jesus para... Não pode, você tem que ter a sua fé e ter só a sua fé. Não é evangelismo que a gente faz culto pelo Zoom e pode convidar quem você quiser. Até hoje, lá tem lugares em que ser cristão é correr riscos, é ter a vida ameaçada. E esse homem, ele era um pai de família e ele sustentava a sua família com plantação de arroz. Sim, o arroz não nasce no saquinho de 5 quilos ou de 1 quilo que você compra no supermercado. Ele não nasce assim, ele nasce num lugar que precisa de muita água, e essa água tem que vir de algum lugar para o arrozal poder se desenvolver. E como era uma aldeia, a água ela vinha e ela passava por várias plantações para chegar para todo mundo. A água é um bem comum. E esse homem, ele precisou mexer no desvio da água para poder irrigar o seu arrozal. E quando ele fez isso, as pessoas da aldeia ficaram muito bravas com ele. Ele arrumou num dia, à noite, foram lá e desviaram de novo a água e deixaram o arrozal dele seco. No outro dia, ele acordou, foi lá e arrumou de novo, e pôs a água de novo para o arrozal dele. Foi dormir. À noite foram lá de novo, os habitantes da aldeia desviaram de novo a água do arrozal dele. Isso foi durante a semana toda. Quando chegou no domingo, ele foi na igreja dele, na igreja cristã, escondido, na casa de um dos homens da aldeia, e lá ele perguntou o que ele deveria fazer para resolver esse problema, porque ele sabia que a água é um bem de todos e que ele podia fazer aquilo e depois ele iria devolver a água. E ele estava muito triste, muito chateado com isso e muito bravo também. E ele perguntou para os líderes da igreja, o que eu devo fazer? Os líderes da igreja disseram para ele, olha,
volta daqui a uma semana que a gente vai orar, vai buscar a Deus, e daqui a uma semana a gente fala para você. E disseram para ele, e ele disse, mas e o que eu vou fazer durante essa semana? Não faça nada. Deus vai mostrar para você o que fazer. Enquanto Deus não te mostrar, não faça nada. E ele passou aquela semana toda vendo os arrozais dos habitantes da aldeia sendo irrigados e crescendo, e o dele sem nem poder plantar. Ele passou a semana toda assim. Eu fiquei pensando, né, se esse crente fosse crente das nossas igrejas atualmente, ele tinha mudado de igreja. A liderança dessa igreja manda eu esperar, eu vou para outra igreja, eu vou embora. E depois disso ele volta lá para a igreja no domingo para cultuar, louvar a Deus, e os líderes da igreja dizem para ele, primeiro, você arruma todas as irrigações de todas as pessoas da aldeia. Você vai lá, você vai ajudar todo mundo a ter irrigação, vai plantar o arroz deles, vai ajudar eles. Depois, por último, você vai fazer o seu. E foi exatamente isso que ele fez. Ele foi lá, pegou o primeiro terreno, né? A água ela veio por caída, né? E ele foi lá no primeiro terreno, ajudou a trazer a água, ajudou a plantar, ajudou a tirar o mato em volta, fez com que ficasse bem bonito. No outro dia ele desceu para o outro terreno, foi fazendo, e ele foi fazendo isso um a cada dia, arrumando terreno por terreno das pessoas que tinham acabado com a plantação dele. E eram muitos terrenos. Isso demorou semanas. Quando chegou no final e ele foi arrumar o dele, já não era mais época de plantar arroz. E ele reuniu a família dele, sem ter plantação para colher. E ele ouviu na porta da casa dele uma pessoa batendo. Era um dos seus vizinhos. Eu vim trazer para você uma saca de arroz. E esse vizinho saiu, chegou o segundo vizinho. Olha, eu vim trazer para você uma saca de arroz. E isso aconteceu com todas as pessoas que ele tinha ajudado. Todas elas trouxeram e ele conseguiu muito mais arroz do que com a plantação dele. Quando chegou no domingo de manhã, ele abriu a porta da casa dele, ele ia para o culto. E ele, quando abriu a porta, toda a aldeia estava na frente da casa dele. E ele ficou assustado, porque ele sabia que ele estava indo para a igreja e ele sabia que as pessoas sabiam que ele ia para a igreja. E as pessoas viraram para ele e perguntaram, podemos ir com você para o culto? Nós gostaríamos de conhecer o Deus que você serve. Sabe, irmãos, por que a gente não entende o jeito de Deus agir? Porque Deus está agindo muito mais, muito melhor, muito mais amplo do que eu e você podemos imaginar. Se Deus fizesse só do meu jeito, seria tão pequenininho. Em resumo, aquela aldeia, várias famílias conheceram Jesus por causa da dor, do sofrimento, da não colheita daquele homem. Deus usou esse modo de agir para glorificá-lo.
E se você pensar na vida de Jesus, foi a mesma coisa. Foi com dores, torturas, sofrimento, que a vontade e o agir de Deus se fez completo. Não se preocupe se você não está entendendo o agir de Deus. Tenha fé de que Deus está agindo muito maior do que você está enxergando. Tem mais pessoas sendo abençoadas através da sua vida do que você imagina. Deus tem um plano melhor para nós. Queria convidar você a orar. Você tem dificuldade com o agir de Deus? É difícil? Eu concordo com a Vera. Sempre fica uma pontadinha. Sempre fica. Mas eu sei que Deus tem algo melhor. Melhor. E que o agir de Deus não vai se impedir porque a minha pontadinha tá doendo em mim. Puxa vida, né? Tem alguma coisa doendo para você? Não se preocupe, Deus tem algo melhor para a tua vida. E Deus colocou a gente numa galeria de heróis da fé que é tremenda. Eles, sem nós, não vão alcançar o aperfeiçoamento. E esse nós aqui não é você aí na sua casa, eu na minha, não. Esse nós aqui é a igreja. É a igreja que vai aperfeiçoando-se pela graça de Deus. Os sofrimentos não podem tirar a certeza da nossa fé, de que Deus está fazendo algo melhor em nós e através de nós. Fecha os teus olhos, vamos orar. Deus, eu sou o primeiro a confessar que eu não entendo o jeito do Senhor agir. Ver doenças, ver pessoas morrendo, ver pessoas ficando tristes porque as suas pessoas amadas morreram. Eu não entendo, ó Deus, o porquê que a gente não pode se reunir presencialmente como igreja, e já são vários meses. Eu não entendo, ó Deus, porquê que as pessoas sofrem. Eu não entendo, Deus, eu não entendo. Eu sou o primeiro a confessar isso, que o teu modo de agir é bem difícil, às vezes, eu entender, Senhor. Obrigado pela fé, que me ajuda a ter certeza e convicção de que o Senhor está fazendo algo melhor em nós e através de nós. Eu também, ó Deus, queria te agradecer muito mesmo, porque o Senhor não ouve as minhas orações todas, porque elas são egoístas. Às vezes eu só quero, ó Deus, que o Senhor faça a minha vontade, assim na terra como no céu, Senhor. E não é a tua. Obrigado, porque às vezes meu coração dói porque eu não fui atendido na minha oração, Senhor. Obrigado. Porque eu tenho certeza, pela fé, convicção mesmo, de que o Senhor está fazendo algo melhor. Melhor do que eu pedi, melhor do que eu esperava, melhor do que eu possa subir ao meu coração. O Senhor tem coisa melhor, ó Deus. E agora, pela fé, eu aceito o seu melhor e abro mão do meu melhor, Senhor. Eu gostaria muito, ó Deus, de ter ao meu lado pessoas que já foram. Eu gostaria muito, ó Deus, de ter pessoas que eu ainda amo, mas que, por causa da distância, não consigo abraçá-las. Eu queria muito, ó Deus, mas pela fé, com uma convicção enorme
Eu sei que o Senhor está abraçando elas agora, Pai. Eu sei que o Senhor está lá junto com elas. E que a dor, a dificuldade não vão tirar a minha, a nossa fé de igreja, Senhor. Não vão. Ainda que se levantem muitos problemas, torturas, cerrados ao meio, ficarem peregrinando. Pessoas se mantiveram de pé, olhando para o Senhor, reunidas ou separadas. Hoje, Senhor, eu queria reafirmar o meu compromisso e o nosso compromisso com o Senhor. Deus, o Senhor está fazendo algo maravilhoso. Eu só não estou entendendo e não estou vendo, mas eu sei que o Senhor está fazendo algo bom. Firma a nossa fé. Confirma a nossa fé. Acolhemos o Senhor hoje na nossa vida completamente. Não só as áreas que dão certo, mas hoje a gente acolhe o Senhor nas áreas que não está dando certo. Mas a gente sabe que está dando certo porque o Senhor disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a nossa fé. E vamos ser fiéis, ó Deus, até a morte. Não é até amanhã só. Ser fiéis até a morte para receber a coroa da vida eterna. É isso, Senhor. Se for preciso morrer, nós morreremos pelo Senhor. Se for preciso chorar, nós vamos chorar pelo Senhor. Se for preciso se alegrar, nós vamos se alegrar pelo Senhor. Fé é a certeza, a convicção. E hoje a gente está aqui para abraçar essa fé. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado. Obrigada pela palavra. Que os planos de Deus são sempre melhores, acima da minha compreensão. E a nossa parte é confiar, ter convicção, ter fé, né? Recebam a bênção apostólica agora e depois a gente vai ter um momento para pedidos de oração, tá bom? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, dando fé, confiança de que o Senhor jamais nos abandona sob circunstância nenhuma. Pelo contrário, quando não tivermos mais força, o Senhor nos carregará até o fim. Que seja assim para sempre. Amém. Amém.